Boa noite, gente. Boa noite, paz de Cristo. Nós temos aqui a alegria de poder compartilhar nesse momento uma palavra que vai tentar mostrar à sociedade humana a condição que nós atravessamos. Nós vamos buscar dentro da palavra de Deus uma leitura que mostra a realidade de um povo que vai encontrar adversidades no seu dia a dia, justamente porque não obedeciam a Deus. E nós tiramos lições daqui para quê? Para fazer uma avaliação hoje em dia, como nós estamos vivendo. De que forma nós estamos vivendo hoje? Por que tanta dor? Por que tanta violência? Por que tanto descaso? Porque o homem não consegue encontrar solução para, principalmente no caso dessa doença, o coronavírus, que tem assolado toda a sociedade humana. O mundo está atravessando um momento bem delicado, onde o homem está procurando solução e os recursos científicos, recursos médicos e até clínicos têm sido escassos nesse momento. Então nós entendemos que é momento da sociedade fazer aquilo que nós realmente devemos entender e fazer, que é buscar Deus. É se colocar diante da palavra do Senhor. Mais do que nunca hoje, todos aqueles que têm a responsabilidade com a palavra, de estar convocando o corpo de Cristo para estar reunido, observando atentamente os sinais que estão acontecendo e, mais do que nunca, fazer aquilo que Deus nos ensina, orar constantemente. Nós vamos orar agora e vamos pedir a Deus que nos dê uma direção dentro da sua palavra para a gente observar conflitos que Israel encontrou justamente porque deixaram de ouvir, deixaram de se colocar diante de Deus e se submeter à sua voz. É o que nós vemos na sociedade hoje, uma sociedade totalmente ausente, totalmente desligada, totalmente em contramão a Deus. Antes de nós começarmos a falar de Deus, nós vamos orar. Nós dirigimos a nossa voz a Ti, ó Deus, nesta hora, é no nome do Teu Filho Jesus. Mais do que nunca, Senhor Deus, nesse momento tão delicado, tão difícil, nós precisamos, ó Deus, na verdade, invocar Teu amor e Tua misericórdia. Não é que Teu amor e Tua misericórdia não tenham nos acompanhado, não, Senhor, nada disso. Nós é que temos, ó Deus, se colocado tão distante do Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, toda essa sociedade que ouviu o Teu recado, porque precisamos de Ti, da Tua ajuda, para tentar, Senhor Deus, transmitir algo da Tua parte. Então venha nos ajudar nessa hora. Ajuda toda essa sociedade, Senhor Deus, os que já Te conhecem, os que Te ouvem, aqueles que não tiveram uma oportunidade de Te ouvir, se ouvirem, eles possam, ó Deus, entender que existe um processo na nossa vida, Senhor Deus, para que nós possamos estar diante de Ti e o Senhor se agradando de nós. Para isso precisamos, ó Deus, abrir nossos ouvidos. O nosso coração está aberto para que a Tua palavra se torne uma semente poderosa dentro de nós. Então fala o nosso coração, estende Tuas mãos nesse momento, em nome de Jesus. Bem, mais uma vez, a paz de Cristo, nós temos a oportunidade de falar da palavra, porque é necessário, mais do que nunca, não é porque estamos vivendo um momento de quarentena que a palavra não pode estar sendo divulgada. Nós vamos buscar os recursos que nós temos para tentar transmitir alguma coisa da parte de Deus, como assim todos os servos de Deus têm feito, para tentar ajudar a sociedade a ouvir algo de Deus, a ouvir um conselho. Aqueles principalmente que não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia, nunca ouviram nada da palavra, ouvem falar de Jesus, mas não conhecem Jesus, ouvem falar de Deus, mas não conhecem Deus. Vamos tentar ouvir. Eu vou buscar uma leitura de uma palavra, no capítulo 16 de Ezequiel, livro de Ezequiel.
Nós vamos ver aqui o comportamento do povo de Deus. Deus vai alertar através desse profeta, um profeta especial também, um dos profetas especiais dentro da coletânea dos profetas da Bíblia, Ezequiel, tentando despertar a sociedade a respeito de que havia coisas que não estavam agradando a Deus, comportamentos, na verdade, comportamentos, né, desclassificados diante de Deus. E vamos tentar fazer um equilíbrio, uma comparação com os dias atuais. Diz a Bíblia, no capítulo 16 do profeta Ezequiel, versículo 1 diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz assim, diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu conhecimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai Aramorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem em volta de faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e ele disse, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto estava nua e descoberta. Ou seja, Deus faz uma comparação como se Jerusalém fosse uma esposa ou uma mulher que deveria estar preparada, mas Deus está dizendo que ela está nua e descoberta. Passando eu por ti, ou seja, passando eu por junto de ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amor, e se estendia sobre ti as abas do meu manto e cobria a tua nudez. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade. E te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos e colar a roda do teu pescoço, ou seja, enfeitos. Eu vou pular aqui, irmãos que nos ouvem aqui, né, todos que estão nos ouvindo, diz aqui o versículo 22, vou pular, depois você leia com calma. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua necessidade, quando estava a noite descoberta, a revolver-te no teu sangue. Depois da tua maldade, ai, ai de ti, diz o Senhor Deus. Na verdade, você, quando for atentar para a leitura, ler com mais afinidade, não só o capítulo 16, você procura ver o capítulo 14. No capítulo 14 desse livro de Ezequiel, você vai ver que Deus, ele tem justiça em forma de castigo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Deus usava os profetas em que sentido? Deus usava os profetas numa condição muito especial, para chamar a atenção da sociedade a respeito da sua maldade, da injustiça praticada no meio da sociedade pelos homens, do descaso deles com a palavra do Senhor, com a orientação de Deus na sua época. Então, quando nós vemos dentro da palavra, não só no livro de Ezequiel, em várias passagens de profetas, dentro também das cartas apostólicas, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, tentando pregar, né, na sua época para os sacerdotes, advertindo os sacerdotes dos seus maus caminhos. Vemos dentro da palavra de Deus também João Batista alertando também o povo que precisava se arrepender
Esse é o quadro que nós vemos na sociedade dos dias de hoje. Um quadro totalmente destrutivo. E esse quadro destrutivo está fazendo com que a sociedade, ela atraia para ela, na verdade, a justiça em forma de dores. Até porque a Bíblia fala, Jesus ele trouxe conceitos para nós. Não vou ler, mas depois, se você quiser anotar, você veja com calma, no capítulo 24 de Mateus, Jesus trazendo para nós lições a respeito dos princípios da dores. Nós imaginamos hoje essa sociedade que nós vivemos, se esses profetas hoje estivessem conosco, qual seria a mensagem deles para nós nos dias de hoje? Até porque o profeta era algo usado por Deus até para consertar as mensagens que eram erradas a respeito da vontade de Deus para os que ouviram na sua época, para os religiosos. Às vezes nós vemos nos dias de hoje pessoas que são ensinadas coisas que não estão na Bíblia, para viver uma regra de fé que não está na palavra, não estão condizentes com a palavra e criam segmentos, criam objetos de adoração, criam objetos para você pautar a sua fé e se distancia, na verdade, da fonte. A fonte é Cristo. A fonte, o manancial de vida é Jesus. O homem hoje precisa estar protegido pelo Senhor Jesus, pela sua palavra. Nós somos protegidos pela palavra do Senhor, numa época tão ruim agora, mais do que nunca. É a época que precisamos do escudo do Senhor. Mais do que nunca é agora que nós precisamos usar a fé e crer nas promessas de Deus em nossa vida a respeito da sua vontade. Porque se nós não ouvirmos a vontade de Deus, ainda é tempo, eu vejo dessa forma, ainda que Deus ele tenha castigo sobre a sociedade humana. Nós vemos, ninguém está aqui descartando porque a palavra vai se cumprir, não tem jeito, mas eu ainda creio que Deus pode adiar, né, um castigo, como vemos os ais que estão lá, as catástrofes que estão no livro de Apocalipse. Se o homem se arrependeu, o problema é que a sociedade humana, ela nem se lembra de Deus. Um momento tão delicado que nós atravessamos de doença, mas o homem não está se lembrando de Deus. Essa é a verdade. Os meios de comunicações divulgam aí doença para cá, mata para lá, morre pessoa para cá, fica pessoa doente ali, doente aqui. A morte está dominando, está envolvendo a sociedade humana, o pavor está dominando a sociedade humana, mas nós não ouvimos ninguém falar nesses meios de comunicações poderosos, dizendo, ainda há esperança. A esperança é para o homem se voltar para Deus mais do que nunca. Nós vemos os meios de comunicação divulgar morte para cá, morte, mas ninguém fala, gente, ainda é esperança, é a hora do povo se arrepender, é a hora de se buscar Deus, é a hora de confiar mais do que nunca, é a hora do povo mergulhar na palavra e confiar no Senhor. Não, nós vemos o homem, numa época como a nossa, vemos o homem ainda dependendo do homem. O homem hoje depende do médico, sim, precisamos dos médicos. Precisamos orar por eles para que Deus capacite eles a encontrar uma fórmula para, trazer uma solução para nós a respeito dessa enfermidade maligna, não só essa como outras, que ainda estão matando muita gente, como AIDS, tuberculose hoje é controlada, outras doenças que já vieram, o homem conseguiu dominar, mas não conseguiu dizer que não vai voltar para o meio da sociedade matando. Então nós entendemos, igreja, Deus ele tem a sua forma de trabalhar. Engraçado que nesse livro de Ezequiel, no capítulo 14, a partir do versículo 12, também o profeta Ezequiel nós não lemos, nós lemos a passagem que Deus mostra que Jerusalém é infiel, Jerusalém está nua. A sociedade humana está nua.
que é nua? O que é uma sociedade nua? Uma sociedade que não está vestida com uma roupagem especial. Uma sociedade que não está blindada da palavra. Uma sociedade, vemos hoje ainda pessoas que estão sendo orientadas pelas autoridades para estarem se retirando, e vemos pessoas que estão nos bares ainda como se nada tivesse acontecendo, bebendo muito, curtindo, tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz, como se nada tivesse havendo, como se a morte não pudesse chegar a ele. Não estão nem aí para Deus, não estão nem aí, pelo menos chegar o momento do dia da sua vida, porque não sabemos, será que a doença, essa peste pode chegar à minha casa e amanhã eu vou embora, partir? Ou a pessoa pensa, comigo não vai acontecer, acontece, está pegando muita gente desprevenida. A morte vai pegar muita gente desprevenida. E depois da morte não acabou. Depois da morte vem justiça de Deus. Segundo a própria palavra, Jesus deixou bem claro para nós. Haverá um dia que todos nós seremos julgados. E o que nós estamos plantando hoje na nossa vida? O que nós plantamos? Que justiça nós plantamos em nossa vida? Porque nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Apenas de Jesus. Apenas de Jesus. No livro de Ezequiel nós falamos assim, hoje o homem, ele abraça tanta fórmula de fé. Isso chama-se fé morta. Eles abraçam tanta fórmula criada pelo homem que não está de acordo com a Bíblia. Interessante que nesse capítulo 14 de Ezequiel você lê com calma. Se fala de castigo dos idólatras. Homem confiando no homem para ser salvo. Sacerdotes que também estão contrariando os conceitos de Deus, também tem no livro de Ezequiel profecia contra falsos profetas. O que seria um falso profeta? Qualquer homem que fala a respeito de algo de Deus contrário à palavra, ele se torna um falso profeta. Para analisar, olha hoje, até no nosso meio, eu não quero dizer que eu sou perfeito, porque eu sou cheio de falha. Eu preciso e careço mais do que nunca da graça de Deus para continuar pregando essa palavra, todos nós, todos os pregadores. Mas nós vemos coisas que são feitas hoje que você olha assim, mas eu não vejo isso na Bíblia. A Bíblia, a fonte de água é Jesus. Deus ele fala para o profeta Ezequiel, através do profeta Ezequiel no versículo 9. Ele está dizendo, te lavei com água. Que água que nós somos lavados hoje? A água é Cristo. Nós somos lavados através do batismo. E através do batismo nós nascemos em novidade de vida. Somos purificados pelo sangue de Jesus, reconhecendo o sacrifício de Jesus. Só o sacrifício de Jesus pode trazer em nossa vida, através do seu sangue derramado, a purificação de nossos pecados. E hoje vemos uma sociedade mergulhada. Eu vou chegar ao céu, eu vou entrar no céu, eu serei salvo através de caminhos que o homem trazem para eles, que contraria Cristo. Não aceitam mais Cristo. Vem Cristo como profeta especial. Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele é o Salvador. A ele foi dado toda a autoridade, sobre a sociedade humana. É ele que é o noivo deste planeta que vive longe dele, não está se preparando, pois ele vai voltar para buscar a sua noiva. E nós estamos se preparando, se adornando, ou a sociedade humana continua nua, desprovida da sua vontade. E o homem continua nu porque procura caminhos, segundo a Bíblia, estão procurando caminhos que na verdade eles estão se desviando do caminho e das promessas do Senhor. Capítulo 14, você vai ver o profeta Ezequiel, amados,
A palavra de Deus vai mostrando isso. 14:2, o profeta vai dizer mais claramente: veio a minha palavra do Senhor. Ele está dizendo: veio a minha palavra do Senhor. O profeta Ezequiel não está dizendo, né, mais um dos servos de Deus, ele está dizendo: não é eu que estou falando de mim, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem. Estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si, acaso permitirei que eles me interroguem? É tão triste, tão triste. Às vezes nós olhamos, todos nós, a palavra de Deus ela é uma regra de fé para nós, essa é a verdade. Nós imaginamos, quando se fala de idolatria, das vezes nós lembramos uma palavra bem clara. A palavra está recheada sobre idolatria. Ezequiel está contestando, né, que o povo, também uma das misérias do povo de Jerusalém, ele não está colocando outras nações, ele está falando que Jerusalém se corrompeu. O profeta é usado para alertar, né, ser alertado a respeito do desvio do caminho. E nós vemos dentro da Bíblia, nós vemos dentro da Bíblia. Às vezes o homem fala assim: mas eu confio no homem, que foi plantado numa regra em mim, uma regra no meu coração, e eu creio nela e eu sei que vou chegar a Deus. Não, filho, nós chegaremos a Deus confiando somente nessa palavra. Aí nós lembramos, quando mergulhamos, muito conhecido, muito difundido. Diz aqui o salmista Davi, nós imaginamos Davi defendendo os conceitos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna. Você pode ter certeza, não? Alguns pregadores sempre falam, eles têm que mostrar um fundamento aqui que confirma o que nós estamos falando. E às vezes a pessoa ela tem um coração endurecido e a mente parece que está vagando e ela não quer aceitar aquilo que Deus fala no nosso coração. O salmista Davi foi bem claro. Tem várias. Bem conhecido no Salmo 115 diz: e o que nós precisamos hoje para nós? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. É isso que a sociedade tem feito. Todo dia nós damos glória a Deus. Acabou-se agora o carnaval. Por que as autoridades não tomaram uma providência a respeito dessa doença que já estava sendo propagada? Fechou as fronteiras antes que viessem milhares de turistas para o nosso país e viesse para essa festividade carnal. Carnaval. No carnaval o homem dá glória a Deus, o homem se lembra de Deus, o homem tem o seu coração voltado para Deus. Pelo contrário, muitas das vezes, a maioria das vezes faz violência contra a soberania de Deus, contra a santidade de Deus, debocham, fazendo fantasias, debocham, humilhando o nome do Senhor, fazem apologia a demônios, a entidades do inferno, a entidades que não são gloriosas e não são divindades, fazem apologia a segmentos religiosos que contrariam todos os princípios santos do Senhor. Às vezes nós falamos, os pregadores estão anunciando, e aqueles que vivem debaixo de segmentos religiosos, espirituais, contrário a Deus, muitas das vezes pensam que a gente está querendo fazer uma violência quando nós falamos, acham que estamos atacando. Nós não estamos atacando, nós estamos simplesmente abrindo a palavra e mostrando que a própria Bíblia diz que honra e glória somente a Deus, não a nós. Salmista, vou repetir, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Estamos hoje precisando mais do que nunca da misericórdia do Senhor e da sua fidelidade em forma do seu amor, porque Ele cuida de nós. Mas o homem não quer Ele, o homem quer viver longe dEle, o homem não quer compromisso com Ele, por amor da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está
O Deus deles, atenção toda a sociedade. Enquanto a sociedade está mergulhada numa crise, no pânico, existe uma sociedade que está confiando no Senhor mais do que nunca. Nós estamos pautados em suas promessas, estamos pautados na sua cobertura sobre nós, estamos certos de uma coisa: quem tem o sangue de Jesus nos umbrais das suas portas, nos umbrais da sua casa, nos umbrais da sua família, nós não vamos temer essa peste que está se propagando na sociedade humana, porque Deus ainda é fiel para aqueles que se submetem a Ele, se submetem à glória dEle, se submetem à justiça dEle, se submetem ao nome dEle. Ao nome dele, ao nome de Jesus. Não é a objeto nenhum. Não aceite nenhum pastor, não aceite nenhum sacerdote colocando para você um objeto que substitui a glória do Senhor. Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina segmento nenhum, lacinho, objeto nenhum que diz é sagrado, não interessa. Tá? Hoje o objeto sagrado aqui para nós chama-se a palavra do Senhor. É a boca de Deus falando conosco, a regra de Deus, aonde Deus quer que nós venhamos caminhar. E às vezes fica um recado aqui também para os sacerdotes, que parem, comecem a refletir e comecem a acordar, porque Deus ensina coisas que contrariam muitas das vezes o que os sacerdotes estão ensinando hoje. Mas os profetas na sua época, na época de Ezequiel, tinha palavra contra os profetas infiéis. Eu vou só ler para lembrar, para você que me ouve, que às vezes você fica muito mergulhado, confiando, e às vezes num sacerdote que está ensinando coisas que você vai procurar na Bíblia e você não encontra. A nossa fé está pautada na palavra, a palavra é Cristo. O Salvador é Cristo, não é mais ninguém. Não existe salvação em mais ninguém. Até que você confie no seu pastor, bem, Deus te abençoe. Desde que o seu pastor, sua liderança, esteja pautada simplesmente em defender a palavra. Eu vou ler. Eu faço questão de ler o livro de Ezequiel, aonde fala, veio a minha palavra do Senhor, capítulo 13. Anota aí, filho. Está me ouvindo? Vai lá, anota, confere na tua palavra. A Bíblia é uma só. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como diz, o que lhe vem no coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Filho, é sério. Às vezes o homem fala coisa, Deus me orienta a falar isso, Deus me orienta a ensinar isso, Deus me deu essa palavra, você até ouve. Não sou contra ninguém que tem dom de profecia, quer profetizar, profetize pelo Espírito de Deus. Creio no dom da profecia, eu creio, tá? Creio, tá profetizando, profetize de acordo com a palavra, porque quando você profetiza por Deus, não tem conversa, vai se cumprir, mas quando você profetiza na carne, é uma vergonha, porque não vai se cumprir nada, e você se torna um mentiroso. Os teus profetas vão chamar, eu sou como as raposas entre as ruínas. Imagina Deus falando pelo profeta. Existiam homens que eram profetas, e Deus está dizendo que são raposas entre ruínas, não tem direção, não tem saída, não tem recurso, não tem nada, vão morrer, preso, aprisionado dentro das ruínas, sufocado, sem alimento, com sede, e não vão fazer ninguém, não vão conseguir alimento nem para eles, nem para a sua prole. Filho, vamos acordar, tá? Não subsiste as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação. Quantas visões falsas no nosso meio também. Segmentos religiosos dizem que Cristo virá em tal data. Houve um segmento religioso que disseram que Jesus viria numa certa época, num ano X, um certo dia, um certo mês, e Jesus não voltou. Ele vai voltar, só que ele não anunciou o dia. Jesus vai voltar, ele simplesmente diz que haveriam sinais antes da sua vinda. Os sinais estão presentes,
Terremotos já vimos, enchentes vemos, fome vemos, miséria vemos. Agora essa peste, uma delas que já houveram bastante peste, e a sociedade continua dormindo. A sociedade continua longe de Deus. E o homem está trazendo visões que são falsas. Aquele que é de Deus tem visão? Tem. Mas visões a respeito, de acordo com a palavra. Para alertar, atenção, se alguém falar, tive uma visão a respeito disso, para que haja conserto, haja submissão. Haverá isso. Aí nós vamos lá dentro da Bíblia, procuramos e vemos sinais que, estão de acordo com as visões, estão de acordo com as adivinhações, tá? Adivinhação mentirosa, isso aqui é terrível, tá? Pessoas que revelam coisas e não acontecem nada. É por isso que a gente sempre somos orientados, a maior revelação é a palavra. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, que a palavra vai se cumprir. Os sinais estão aí, se cumprirão. Como tem sido a nossa postura a respeito dos sinais que estamos vendo? Nós estamos se escondendo dentro de uma caverna, estamos se escondendo dentro de casa, porém se esquecendo de Deus. Hein? E aí? Deixa eu ver que um profeta Isaías falava alguma coisa também. Havia uma advertência a respeito desse comportamento. Eu vou ler aqui o profeta Isaías, bati aqui por acaso, mas eu vou tentar achar aqui o conceito. Diz aqui, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Estou lendo o capítulo 30 de Isaías. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Rebeldes que executam planos que não procedem de mim. Tudo que nós fazemos, colocamos na mão de Deus, pedimos direção a Deus a respeito de tudo que vamos fazer, das decisões que nós vamos tomar. E se as decisões que vamos tomar estão de acordo com a palavra? Não, a sociedade não faz isso. Até nós também, muitas das vezes, fazemos as coisas de acordo com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa capacidade, com a nossa força. Ou seja, capacidade, a nossa inteligência. E nós quebramos a cara porque não consultamos o Senhor. Não depositamos na mão de Deus a nossa confiança. Aí diz aqui, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação. Que aliança você tem feito nos dias atuais? Você está com medo, não está? Você está com medo dessa doença. Você está com medo dos dias que virão pela frente, mas você tem feito da sua vida uma vida abrigada no Senhor? Você tem feito da sua vida uma vida refugiada no Senhor? Diz aqui, sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Não mudou nada, a mensagem do profeta Isaías não mudou nada do profeta Ezequiel, não muda nada se a gente fosse para o profeta Jeremias, não muda nada se a gente atentar para os apóstolos, não muda nada se atentarmos para os conselhos de Jesus sobre nós estarmos atentos aos sinais, vigilante, orando sem cessar, ouvindo sua voz, seguindo sua voz, se submetendo aos seus conselhos. Estamos se submetendo aos conselhos do Senhor. Diz o versículo 2 do capítulo 16, que desce ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó. Filho, quanta gente está buscando refúgio no governo de Faraó. Como você poderia ver hoje, igreja, refúgio de Faraó, na orientação da sabedoria humana. Eu dependo dos médicos aí nesse momento difícil. Se a praga chegar à minha tenda, se chegar à tenda dos servos de Deus, vamos orar. Nós vamos se refugiar no Senhor. Estou se abrigando no Senhor nesse momento delicado e difícil. Estou me abrigando nele, tá? Não é abrigando na capacidade intelectual do homem, não é se abrigando debaixo de um ídolo, não é se abrigando debaixo de um pedaço de pedra, não é se abrigando debaixo do governo de uma entidade demoníaca, de uma entidade enganadora, mentirosa, profana, abominável,
Pessoas que não têm compromisso de Deus, ainda que fale de Deus, falar de Deus se submete a Deus de acordo com uma palavra, não é se submeter a Deus, falar de Deus e falar de uma entidade paralela, falar de um governo paralelo de Cristo. Me desculpe você que é religioso, de outro segmento religioso, te respeito, portanto, contraria os conceitos de Deus. Devemos se abrigar em Cristo, somente no Senhor. Está estabelecido com a cobertura do bendito Espírito Santo. Está estabelecido debaixo do governo da vontade do Pai Todo-Poderoso. Estarmos totalmente acoplado à cobertura espiritual do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente. Tá? Do refúgio em Faraó e abriu a sombra do nosso refúgio de Faraó, se vos tornará em vergonha. A palavra está sendo anunciada. Qual é o verdadeiro refúgio para nós? Aqui dentro da palavra, nesse profeta Isaías fala isso, filho. O verdadeiro refúgio, aqui no capítulo 28, 16, diz qual é o verdadeiro refúgio. Diz, portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei. O profeta Isaías lá está comentando no capítulo 30 sobre o homem se abrigar debaixo do refúgio de Faraó. Aqui Deus está falando sobre se abrigar debaixo de um governo, que é o que eu acabei de falar, um governo soberano, tá? Por quanto? 16 diz, portanto assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, e aquele que crê não foge. Sabe quem é essa pedra? Talvez você não sabe quem é essa pedra. Dê na Bíblia, para ter uma noção, como nós falamos aqui, estamos mencionando, amado ouvinte da palavra do Senhor, nós estamos mencionando dentro da palavra, falando muito sobre o nome de Jesus, o único, é o nome, é a fonte, é a vida, é a graça, é o poder. O apóstolo Pedro, alguns segmentos religiosos estão ensinando que Pedro tem a chave do céu, mas não, o próprio apóstolo Pedro, amado, é o apóstolo Pedro que vai ser um canal de Deus. Agora, estamos numa outra época, nós saímos da época dos profetas, nós chegamos na era da igreja apostólica cristã. A era da igreja apostólica cristã. E na verdade, vou ser bem franco para você, era da igreja apostólica cristã de judeus. E nós olhamos, vemos aqui 1 Pedro capítulo 2, tá? Esse homem vai ser um canal de Deus para falar que nós somos casa espiritual, e mais uma casa bem preparada porque nossos pés estão em cima dessa pedra, a pedra principal, tá? Isaías mencionou sobre ela, e agora nós vamos ver Pedro confirmando. Atenção, o apóstolo Pedro, tanto tempo depois, Pedro vai mencionar, ele diz, capítulo 2, da primeira carta de Pedro: despojamos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse leite espiritual é a palavra, filho. É Cristo, para te manter firme e forte diante de tantas adversidades. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Só conhece a bondade de Deus quem está sujeito ao governo dele. Chegando-vos para ele. Chegando para ele é o que Pedro diz, tá? Diz, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens. Não é isso que vemos hoje, filho? Nós vemos isso, o homem está longe de Deus, na contramão de Deus, rejeitam essa pedra, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa.
eleita. Deus escolheu Cristo para nos salvar. É Cristo. Deus permitiu que o seu Filho viesse ao mundo somente em Cristo. Nenhum nome debaixo da terra ou em outro lugar no céu, nenhum nome é dado para que possa salvar. Não há salvação segundo a Bíblia. Somente em Cristo, filho. Rejeitado assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A sociedade humana rejeita Deus hoje. Tem pessoas que nós falamos de Deus. Filho, Jesus é o caminho. Você precisa estar condicionado a entregar a tua vida para Cristo, para você encontrar a salvação nele. E o homem diz o quê? Não, mas eu não vou para o inferno sozinho. Eu já encontrei isso. A gente com a ajuda do Senhor, pedindo para que eles pudessem entender. Filho, você precisa se submeter a Deus. Precisa se submeter ao governo do Senhor. E as pessoas dizem, mas eu não vou para o inferno sozinho. Como se o inferno fosse algo, uma colônia de férias. Como se o inferno fosse um lugar de passeio, de turismo. Tá? É sofrimento, é ranger de dente, né? É longe de Deus, mais longe ainda. Quem vai para o inferno, a Bíblia declara que é a segunda morte, é separado de Deus totalmente, eternamente. Deus permitiu essa pedra para nós, eleita, preciosa. Também vós mesmos, versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio. Deus te chama te convoca para um papel muito importante, tá? Vós sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Como é feito esse sacrifício, amado? Como é feito esse sacrifício? Eu vou te mostrar como é feito esse sacrifício. Tá? Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião as mesmas palavras de Isaías, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Quem nela crê, você já pensou? Existe uma promessa de que Jesus vai voltar, mas ele não vai voltar para apanhar toda a sociedade humana. Ele vai voltar para buscar sua noiva. Precisa estar adornada, precisa estar limpa, purificada no sangue do Senhor, precisa estar preparada. Jerusalém, o profeta Ezequiel lembra que ela está nua, está numa condição de vergonha. A sociedade humana está nua. A sociedade humana está desprovida da purificação do sangue de Jesus, está desprovida do perdão de seus pecados. Hoje vemos o pecado se multiplicando. O homem busca tantas coisas, mas o homem não entra no caminho da fé, da salvação em direção a Deus. Não busca a direção de Deus. E quem não busca a direção de Deus, amado, infelizmente, é com tristeza que nós anunciamos, um dia será envergonhado. Jesus irá reprovar. Você vai dobrar seus joelhos diante do Senhor, para confessar Ele como Senhor. Não confessa Jesus como Senhor nesse plano terreno, mas no julgamento você vai confessar Jesus é o Senhor, no julgamento. É época de estarmos acordando, é época de estarmos atentos aos sinais, porque Jesus pode estar chegando a qualquer momento para levar a sua igreja, e você tem estado preparado para tal. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Está entendendo? Deus não vai envergonhar aqueles que se submetem a Ele. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal e angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vergonha. Para quem não se submete a essa pedra preciosa, eleita, pedra angular, será envergonhados. Sabe por que Jesus nos chama, nos convida? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Somos todos carregados de trevas.
Somos todos carregados de argumentos em nossa vida, né? Que às vezes nos envergonham. Tem pessoas que não se submetem a Deus porque sentem vergonha. Sentem vergonha. Eu tenho vergonha de Deus. Não precisa ter vergonha dele. Todos nós somos errantes. Todos nós temos falhas. Ninguém que vem a Cristo é perfeito. Ninguém será salvo porque é bonzinho. A palavra de Deus nos ensina que ninguém será salvo por bondade, para que não se vanglorie. Filho, é hora de acordar. Eu quero encerrar essa minha fala. Depois nós vamos ter oportunidade de trazer mais conceitos a respeito desses fundamentos, que eu nem cheguei a abordar os fundamentos que eu queria, a respeito das atitudes que nós devemos ter hoje, a respeito desses sinais. Eu só quero encerrar para você ver isso aqui alerta, entendendo a palavra de Deus, a respeito aqui eu tinha comentado, né, alguns minutos atrás. Eu falei, deixa eu mostrar, né? Aqui na minha Bíblia fala que Isaías vai fazer um cântico na confiança da proteção divina. Deus, no profeta Isaías, ele falava, igreja, na época de castigos, ele falava também, né? Cantava de alguma forma, trazendo uma orientação ao povo de Deus, né? Para que o povo de Deus pudesse estar protegido. Ele diz aqui, capítulo 26, versículo 20. Vai, povo, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Que situação nós estamos, igreja? Quarentena. Mas a quarentena é para se buscar Deus, orar pelos povos, orar por esse mundo iníquo, continuar pregando a palavra, todos anunciando a palavra, orando. Fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Castigar a iniquidade dos... Imagina hoje, hein? Isaías falando isso hoje. Castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Triste, né? Muito triste. Muito triste. A sociedade quer segurança, mas não se submete à palavra. Deus usa o profeta Isaías, atenção, é época, na época dele, é época de estar escondido, é época de estar, se protegendo, até que a ira se passe. Nós temos, igreja, a ser acessível à voz do Senhor, porque nós entendemos que nesse momento tão conflitante, nós estamos pautados, amados, nos conceitos da palavra do Senhor. No conceito da palavra do Senhor. Deus é nossa segurança. O salmista Davi diz assim: Tu és o meu esconderijo. Tu me preservarás da tribulação e me cerca de alegres cantos e de livramento. Eu vou falar uma coisa aqui bem delicada. A gente às vezes está na rua aí, sentado, a gente passa, eu fico observando, a gente, né, não observa coisas que a gente, né, às vezes não quer comentar, mas para poder servir de alerta. Nós vemos a sociedade passando de carro, nós não vemos a sociedade na rua com um som alto, escutando um louvor que tributa a honra e glória ao Senhor. Nós ouvimos canções que não acrescentam nada, enganam o coração e a mente do homem, como se tivesse tudo numa boa, exortando o homem, exortando idolatria, exortando prostituição, exortando vícios, né? Amores desordenados, é o que nós ouvimos. Jovens que passam com seus sons de pagode. Vi pela televisão, tive desprazer de ver isso. Um morador de um apartamento, não sei em que região do estado de São Paulo, do Rio, convocando os moradores: abram suas janelas, estamos isolados, mas vamos fazer uma festa. Vamos botar um pagode na varanda.
Ah, por que ele não chega, coloca uma caixa de som, coloca lá uma fita com louvores, um pregador trazendo uma mensagem, chamando o povo ao arrependimento, trazendo o povo a consciência, tá, de como estamos longe de Deus e que precisamos se submeter a Ele. Salmo 31, 19 também que diz aqui: como é grande a tua bondade. É o que nós estamos contando hoje. Que você reflita nesse breve tempo que eu falei aqui. Como é grande a tua bondade e que se reservaste aos que te temem. Sociedade cristã, nós cremos na bondade do Senhor, porque Ele reservou, segundo a sua palavra, essa bondade para os que o temem, da qual usas perante os filhos dos homens. Atenção, ele não está dizendo da qual tu usa perante os filhos de Deus, porque a sociedade humana olha para nós e vê, tem diferença no cristão verdadeiro. Não é o cristão que anda dissolutamente praticando injustiça, mentira, desonestidade, sendo infiel e não compartilhando o amor de Deus e não sendo verdadeiro a respeito das coisas de Deus, da verdade de Deus, tá? Perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Fala novamente de refúgio. Refúgio, filho. O nosso refúgio é Cristo. Nosso refúgio é o Senhor. Que você possa ter, hoje mais do que nunca, né, uma oportunidade de refletir dentro daquilo que você já ouviu, dos sermões que você tem ouvido a respeito de Deus em vários lugares. Você possa refletir em mais uma oportunidade, né, que nós precisamos mais do que nunca estarmos a orar por essa sociedade que precisa conhecer a Deus, a orar pela nossa família, a orar pelos nossos entes queridos, a orar para que Deus console esses que partiram, condicionar as pessoas a estarem se refugiando no Senhor, como nós acabamos de ler no Salmo. Estarmos conscientes, igreja, que nós estamos precisando mais do que nunca estarmos apelando a Deus para que Ele nos ajude. Cubra a nossa família, nossa casa, nossa vizinhança, nosso povo, e nos ajude nesse momento tão difícil. Para me encerrar, eu vou ler Filipenses 4,6, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Dando graça. Até nesse momento difícil, nós vamos dar graça. Senhor Deus, se Tu foi da Tua vontade, nós vamos passar por esse período de provação. Vamos passar por esse período de teste. Mas nós vamos sair, igreja, no final de tudo, na verdade, bem amadurecido. Bem mais confiante que Deus cuidou de nós. Nós vamos orar. Vamos orar todos nós juntos, de mãos dadas, no Espírito. Aqueles que alcançarem essa mensagem possam confiar na palavra do Senhor, porque Deus ele não virou as costas ainda para a sociedade, não. Ele está aguardando, igreja. Ele está aguardando. Para encerrar, eu até me lembrei agora, eu falei para você que ia mostrar dentro na Bíblia por quais são os sacrifícios que nós apresentamos ao Senhor, muito conhecido, muito bem difundido para nós na palavra, Romanos capítulo 12. Esse é o sacrifício que nós devemos apresentar ao nosso Deus, para te lembrar a nova vida que nós temos com Deus. A nossa vida é uma nova vida porque nós temos esperança. Não se acabou, não. As promessas de Deus estão fundamentadas. Deus fez promessas para nós que ia embora, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não é porque Ele não está conosco nesse plano terreno, mas o Espírito Santo está condicionando a nossa vida e nos fortalecendo para ser vencedor. Encerrando essa mensagem, eu digo aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Misericórdia de Deus, Senhor, misericórdia.
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século. Às vezes nós falamos muito, né? Falamos, o mundo. Falamos do mundo que a Bíblia diz que não é para amar o mundo. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente é do Senhor. Diga isso, minha mente é de Cristo, meu coração é de Cristo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? A melhor. Ele é bom. Pai, nós somos gratos a Ti. Estamos felizes, ó Deus, apesar, Pai, de tanta adversidade. Eu oro, Senhor Deus, por este corpo de Cristo. Eu oro, Senhor Deus, junto com esse que está me ouvindo agora. Com esse que se colocou, Senhor Deus, diante, Pai, de Ti, ouvindo, Senhor Deus, alguns conselhos concernentes à Tua vontade. Nos ajuda, Pai. Nós cremos na Tua bondade, apesar de uma sociedade tão dissoluta, tão, Senhor Deus, ingrata, tão infiel. Esse tem sido o comportamento do homem, mas, Senhor Deus, Tu tem levantado homens e mulheres ainda, que tem um coração voltado a confiar no Senhor. Mais do que nunca nós estamos confiando, Pai, na marca da promessa, no selo do Teu Espírito, no sangue do Senhor, sabendo nós que Tu cuida de nós. Oramos por cada família, cada criança, cada adulto, cada jovem, cada idoso, não só, Senhor Deus, Pai, aqueles que conhecemos. Oramos pelas nações, as nações que estão sem direção, as nações que estão sem saber o que fazer, sem que direção tomar. Aqui está, Pai, a ferramenta. A direção, Senhor, é a Tua palavra. A direção é ouvir o Senhor, a voz do bom pastor. Traz a consciência a todos, Pai, todo segmento religioso, que nossa fonte é Jesus. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Nós oramos pedindo uma bênção sobre nós, sobre todos que nos ouvem, sobre essa sociedade. Oramos, ó Deus, que ainda confiamos, ó Deus, que quando nós se submetemos, Pai, descendo diante do Senhor, nós encontramos amor, misericórdia e bondade. Nos abençoa, Pai, eu te peço isso, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma boa noite para você e, em nome de Jesus, até uma próxima, que Ele nos dê essa oportunidade de estarmos juntos falando dele, em nome de Jesus. Um abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.